Salve rapaziada, estamos aqui de volta para o nosso segundo episódio do IFCast, o podcast do Instituto Federal do Paraná, Campus Astorga. E aqui comigo, essa figura que todos vocês conhecem em nosso campus, esse cara super extrovertido, não é mesmo? O Otávio Rodrigues de Oliveira, nosso estudante do TINFEM, do curso Técnico Integrado em Informática, do 4º ano, turma 2019, que vai nos deixar em breve, né? Tá se formando daqui a um tempo, embora tenha começado agora. Turma guerreira também, não tá? Passaram por uma pandemia. Nossa, a gente passou por bastante coisa aqui nessa pandemia, hein? Essa pandemia, nessa história aí do IF. Eu acredito que a gente, da turma de 2019, seja um elo entre as primeiras turmas e essas que estão começando a vir agora, que vai ser essa troca, esse ciclo que está sendo quebrado. E a gente está bem no meio desse término de ciclo e começo de um ciclo novo do IF. E a gente está bem animado, está bem hypado, né? Para falar dentro da nossa linguagem vulgar. É o ciclo sem fim que nos guiará, não é mesmo? É o ciclo sem fim. Grande Rei Leão. Pois é, mas eu lembro de vocês chegando no campus, é muito interessante ver isso, né? Há 4 anos atrás, vocês todos, assim, saindo da infância, hoje já todos jovens, né? Já pensando na universidade ou no mundo do trabalho, muito legal. Mas hoje, Otávio, nós vamos falar aqui de literatura. Então a gente vai fazer um debate sobre literatura e eu tive a grata surpresa de saber que você é um voraz leitor de José Saramago, escritor português, é um clássico da literatura, está completando seu centenário agora, o Saramago, e enfim, ganhador do Prêmio Camões, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, um sujeito que expôs e importou a língua portuguesa para a literatura no mundo, né? A gente tem aí a herança de que ele pegou e fez jus à herança de Camões e de fato colocou a língua portuguesa no hall da literatura do mundo. O que essa leitura de Saramago representa para você? Então, não sou o Saramago, mas eu tenho uma afinidade muito grande com os leitores portugueses. Acredito que também pela minha paixão pela língua portuguesa. Eu acredito piamente que seja uma língua bonita, uma língua poética, é uma língua muito sonora, é uma língua que reproduz muitos sons, que tem uma diversidade, uma pluralidade na gramática, na fonética muito linda, e eu aprecio isso. E eu aprecio isso quando isso também é transcrito para um papel, quando isso é impresso em tinta dentro de páginas. E em como isso também acaba sendo tão impactante na vida das outras pessoas, sabe? E o Saramago consegue fazer isso muito bem com toda a literatura dele, tudo que ele escreve, pelo menos para mim, enquanto eu estava começando a ler. Quando eu estava vendo, meu primeiro livro do Saramago foi um ensaio sobre a cegueira. Comecei bem, já, né, já batendo. Pé na porta. Já com o pé na porta, né? E, bem, eu consigo me recordar, tanto que a gente estava batendo um papo antes e eu acabei pensando nisso, que toda vez que eu me lembro da literatura de Saramago, eu não consigo lembrar do livro, mas eu consigo lembrar das cenas na minha cabeça. Eu consigo ver tudo muito bem. Essa paisagem que o Saramago passa pra gente em formato de verbo, em formato de letras, com esses signos que ele acaba passando pra gente, é uma coisa que pra mim ela é muito linda, ela agrega muito na minha vida. Você falou uma coisa bem importante que nós conversávamos aqui nos bastidores, que uma das grandes riquezas da leitura, da literatura do Saramago é exatamente essa descrição minuciosa sobre o ambiente, sobre as pessoas, sobre as paisagens, sobre o que está acontecendo. Então ele dá uma descrição assim que de fato tem uma beleza literária e ele dança pela língua, né? A língua portuguesa cai como luva para o tipo de narrativa que ele faz. Primeiro que, como nosso colega Vitor Faria dizia aqui, ele não usa parágrafos, né? Parágrafos super extensos. E às vezes ele não coloca, ele não identifica no travessão o diálogo, justamente para brincar com o leitor sobre essa reflexão. Se essa reflexão é do eu lírico, é do escritor, ou se é do personagem. Acho que isso te chama atenção também, né, Otávio? Isso me chama bastante atenção. Essa é uma das particularidades que acabou me levando para o Saramago, né? Tanto que eu tenho que agradecer até ao professor do Instituto Federal lá de Astorga, o Ronald Costa, porque ele falava muito do Saramago. Ronald, um abraço, você é fera. Ele acabava falando muito do Saramago durante as aulas e eu ficava fascinado porque ele faz realmente um desmonte, né,
dessa tradição de narrativas que a gente acaba tendo dentro da literatura, que é toda essa gramática certinha, a gente tem que colocar tração para apresentar os personagens, tem que ser tudo bem separadinho, tem que ser parágrafos separados, capítulos. E o Saramago não. O Saramago, ele escreve de uma forma que poderia ser corrida, sabe? Eu gosto de dizer isso como uma literatura corrida, porque você acaba lendo, então você tá lendo aqui, de repente é o diálogo do personagem, de repente é o outro personagem respondendo, aí depois o Saramago vai, coloca um detalhe que estava presente na cena, e ele acaba divagando um pouco dentro dos próprios pensamentos do narrador. Isso é muito interessante, porque tanto que isso acaba encaixando muito bem dentro dos livros dele, porque você se sente dentro da cena, mas dentro da cabeça do próprio Saramago. Não, e falando em cena, você citou essa obra, talvez seja a mais icônica do Saramago, que é o Ensaio sobre a Cegueira, que virou um filme, né, dirigido pelo diretor brasileiro, como que é mesmo, Vitor, o nome dele? Meirelles, Fernando Meirelles, que dirigiu Cidade de Deus, entre outros clássicos aí do cinema. Eu, particularmente, como nós falávamos aqui, prefiro o livro, é sempre aquela frustração, o livro e o filme, mas é importante que tenha a representação ali da sétima arte também para a gente visualizar outras possibilidades. Mas o que eu acho interessante é que essa riqueza literária do Saramago, no momento em que o sujeito fica cego, tem epidemia de cegueira, e daí você sente aquela angústia, né, da pessoa que está de fato perdendo a visão, e depois aquilo começa a acontecer com muita recorrência. Então, nesse aspecto do detalhe, também tem um livro belíssimo de Saramago, não é dos seus clássicos, que é Viagem em Portugal, um livro mais paralelo, mas ele tem essa descrição. Até eu li uma crônica muito bonita, que é Saramago falando das cidades de Portugal, dos vilarejos, da cidade pequena, de entender a cidade através da praça, do seu museu, de entender a cultura, a identidade portuguesa através dos vinhos, dos licores. E ele faz uma descrição bem rapidinha aqui que eu gostaria de ler, que fala sobre essa questão de... Não é o detalhe, né? Não é o... enfim, eu acho que eu lendo vai ficar melhor. Assim, uma passagem bem rápida, que ele fala que a felicidade, fica o leitor sabendo, tem muitos rostos. Viajar é provavelmente um deles. Entregue as suas flores a quem saiba cuidá-las. E comece, ou recomece. Nenhuma viagem é definitiva. E ele faz uma descrição perfeita assim, dos lugares, dos cheiros, dos sons, e percorre essa identidade portuguesa. Não é um livro para turista, mas para viajantes. Para viajantes da cultura, da literatura. Eu acho que é isso que te encanta também, não tá? Sim, e você lendo, você acabou se sentindo um pouco imerso naquela realidade, né? Você sente a vivacidade, né, da literatura dele, das descrições dele. Você sente como se ele estivesse te dando a paisagem de presente nas mãos e você recebe ela com graça. É algo meio... uma passagem meio sacra, eu diria, né? E me diz uma coisa, o que é cegueira para você de Saramago? Qual que é a problematização que ele faz? Qual que é a cegueira que nós, enquanto sociedade, temos coletivamente? A gente estava falando um pouco sobre o ensaio sobre a cegueira do Saramago. Eu acabei recordando de uma passagem muito curta que tem, que é sobre quando os cegos estão dentro daquele hospício, quando ainda é o começo do... Quem não leu vai ler. Não assiste isso aqui até ler, tá bom? Tem que ler. E... Sem spoiler. Sem spoilers, hein? Assistiu? Não, você, sem grandes spoilers no seu caso, mas tudo bem. Leu? Voltou aqui? Demorou. Ouve, presta atenção. Tem uma passagem pequena sobre quando todos os cegos estão no hospício, bem no começo do livro, em que... Bem no começo de todo aquele desastre, na verdade, né? Em que os cegos começam a tentar se conhecer sem ser pela própria imagem, sabe? Em que eles tentam se reconhecer sem ser por aquilo que eles estão vestindo, pelas características físicas. Então, logo, sem o preconceito imediato que a gente tem, que é nato da gente fazer esse preconceito, fazer esse reconhecimento, é uma característica, creio que natural nossa. E eles tentam se descrever e tentam analisar em quando e como eles ficaram cegos. Então vai passando por todos os cegos, até que chega um momento que, bem, todos eles explicam que eles estavam com uma pessoa cega do lado e depois disso eles se cegaram também. Mas tem um caso em específico, que é o do atendente da farmácia,
que ele acaba contando que ele estava sabendo dessa pandemia, né? Dessa epidemia de cegueira branca que estava tendo, e ele se pergunta, e se eu também ficasse cego? E então ele cegou sozinho. Esse trecho, eu creio que ele descreva muito bem o que é essa cegueira do Saramago, essa cegueira branca, onde você não consegue ver mais nada além de uma brancura, além de um, usando termos técnicos, um blur da sua realidade, sabe? Em que você não consegue ver o que está à sua frente, você não consegue diferenciar os tons, as coisas e todas essas sutilezas que a vida te apresenta e que você não consegue prestar tanta atenção. Isso seria a cegueira. E a mulher do homem que não se cegou seria essa que, como é descrito no livro, que é encarregada de ver enquanto todos os outros estão cegos. Muito bom. Gente, essa crítica literária é feita por um estudante de ensino médio do Instituto Federal. Então veja a capacidade dos nossos estudantes. Claro, e também valorizar, mandar um abraço para o professor Ronald, professor de português e literatura, que trabalha muito esse incentivo aos estudantes. Mas eu acho que o ensaio sobre a cegueira, como muito bem você coloca, Otávio, ele é uma grande provocação. A gente pode pensar múltiplos aspectos da realidade e a arte, ela é provocar. O papel social dela é a provocação. E eu vi que esse livro ele foi muito reavivado e trazido à tona no momento de pandemia. Aliás, tratava-se de uma epidemia, né? E nós vivemos ainda, né? Visto que ela não acabou. E muitas vezes o que mais me chamou a atenção é de fato essa cegueira coletiva e que as pessoas, mesmo numa situação de miséria extrema, devido à debilidade física, ainda se corrompem e criam nichos para explorar o homem. Né? O homem, dentro de uma situação de calamidade, ele aproveita nichos para se autoexplorar, para explorar as pessoas menos capacitadas, você faz os grupinhos ali, né? Então eu vi muito a pandemia de Covid-19 quando nós entramos naquele debate sobre a economia ou sobre a vida, o que valia mais, e muitos empresários assim forçando os seus funcionários a irem para a linha de frente, mesmo no momento assim extremamente calamitoso. Acho que o Saramago é um grande provocador, ele faz essa crítica afiada a gente pensar a essência humana, né? De como a gente não é o lobo do homem, como diz o Hobbes, né? É claro que ele tem uma tradição marxista, ele é um comunista convicto, o Saramago, então a exploração do homem pelo homem está presente muito nas suas obras, na sua narrativa, não é? Sim, exatamente. Tanto que você falou desse ponto dos cegos acabarem naquela cena de debilidade e em que eles continuam se explorando, mesmo estando todos débeis, todos na mesma... Enfim, todos na mesma barbárie, né? Todos na mesma miséria. Tem uma cena em específico que se resume a um grupo explorando todos e o grupo é comandado pelo mais cego dentre todos os cegos. Então, é algo que eu não vou me aprofundar muito, é uma frase para vocês ficarem pensando aí, fica como dever de casa. Mas lê esse livro, é um livro muito provocador e eu acho que o Saramago ele tem, de fato, como eu acabei de falar, essa verve da provocação, e eu lembro na pandemia ainda, relacionando o livro, você pode relacionar tudo, na exploração no sistema capitalista, tudo, cabe muita coisa ali no Saramago, mas eu lembro que o Boaventura Souza Santos, um sociólogo, debatia muito isso no auge da pandemia. Ele escreveu um ensaio que se chama A Pedagogia da Crise, se a gente ia aprender alguma coisa de fato no meio do flagelo, quando a gente está na nossa condição humana de maior vulnerabilidade. E o Saramago, acho que ele provoca isso para dizer, mesmo quando todo mundo estiver na lama, vai ter alguém que vai querer explorar o seu irmão. Né? Então, acho que o ensaio sobre a cegueira é para chamar a atenção, dar esse chacoalhão sobre essa cegueira coletiva da qual nós nos encontramos. Não só também no livro Ensaio sobre a Cegueira, né, que o Saramago acaba apontando para esse lado, mas 10 anos depois o Saramago escreveu uma continuação sobre o Ensaio sobre a Cegueira, que é o Ensaio sobre a Lucidez, que é um livro em que se passa, fazendo uma rápida abertura aqui, né, um tour pelo livro para vocês. É um livro que se passa no mesmo país em que aconteceu a cegueira branca, durante, acho que 4 ou 8 anos depois, em que vai ter a primeira eleição naquele país depois disso, e ninguém nunca mais falou naquilo, ninguém nunca mais falou sobre a cegueira branca, todo mundo esqueceu, finge que não aconteceu.
E ninguém vota. Ninguém vota em ninguém. Acho que é até um tema bem interessante pra gente falar aqui, porque é época de eleição, é tudo bem acirrado. Um pouco, talvez esteja entrando em um terreno espinhoso para ser dito agora, mas deve ser dito. Eu creio que deve ser dito. Em que ninguém vota, todo mundo vota em branco, mais de 80% dos votos são brancos. E aí acaba tendo uma nova epidemia branca naquela cidade. Naquele país, perdões. E o governo fica maluco. O governo começa a se perguntar o que está acontecendo com a população para que ela faça isso contra o povo. Aí foi feita uma nova eleição, novamente 80% de voto branco, né? 0 abstenções, 80% branco. E acaba tendo um desenrolar muito bom no livro. Fica outro dever de casa para vocês que estão aí ouvindo nós. Mas ele acaba fazendo esse link com o ensaio sobre a cegueira 10 anos depois, né? Eu acho que não era a intenção dele fazer uma continuação para o ensaio sobre a cegueira, mas eu creio que ele viu que não, tendo um olhar pessimista meu sobre a obra, acredito que ele viu que não adiantaria uma cegueira, uma epidemia branca para a gente perceber que não adianta essa crise pra gente aprender algo. O problema da condição humana, ele é mais embaixo, né? Ele é mais complexo. E você tem outras obras também, As Intermitências da Morte, que é também uma ótima sacada, né? É um livro belíssimo. E o Evangelho segundo Jesus Cristo, também, que foi censurado em Portugal em 1991. Portugal é um país extremamente católico. Pra gente ir pro desfecho já, Otávio, se você quiser citar algumas dessas duas obras e... Eu creio que o Evangelho segundo Jesus Cristo seja uma obra muito boa, acho que é uma das obras mais humanas que eu já li em toda a minha vida, né? Que não é muita, mas enquanto leitor é um pouco grande. E ela é uma obra muito humana que passa um lado muito real do que eu creio que seria o Jesus histórico. O Jesus segundo a história passa toda essa humanidade que acaba sendo um pouco tirada da igreja, do catolicismo. Bom, eu acredito que eu tenha um pouco de base para falar isso. Eu já fui coroinha durante 2 anos seguidos, fui crismado, cresci dentro de um lar católico. E lança esse olhar humano para Jesus, esse olhar um pouco mais fidedigno à realidade que todos nós vivenciamos todo santo dia. E que acaba sendo um pouco deixado de lado ou excluído pela própria igreja. Então é bom ter esse lembrete de Evangelho segundo Jesus Cristo para a nossa vida. E Intermitências da Morte é um livro muito bom para você se iniciar na literatura de Saramago, porque ele acaba passando muito bem a ideia do que é esse autor, do que é aquele mundo louco, daquele provocador safado que ele é mesmo em todas as obras dele. E a gente já vai indo para o desfecho daqui? Isso, eu ia falar isso, pessoal. O Saramago, de fato, ele é um autor clássico, e o clássico se define por sua atemporalidade. Daqui 100 anos, provavelmente estaremos falando de Saramago e suas provocações caberão em várias questões existenciais, sociológicas, filosóficas. Mas é isso, deixo contigo a palavra final, Otávio. Como é que foi participar? O que você quer falar para a galera do campus do Instituto que te vê? Como é que foi essa experiência? Enfim. Eu queria agradecer aqui, primeiramente, a todos os envolvidos que possibilitaram a gente estar aqui nesse momento, tanto ao Vitor, ao Pedro, perdões Pedro, que possibilitou a gente a entrar nesse espaço, ter um pouco de liberdade para conseguir realizar esse projeto, que eu estava muito animado, ao professor Joel, ao IF, por existir, por ter essa rede que possibilita eu estar aqui hoje. Eu estou realmente muito feliz de estar aqui, de ter essa possibilidade de falar de algo que eu amo, com esse acesso a várias pessoas e, claro, a você, telespectador, porque sem você a gente não estaria aqui. Então, muito obrigado pelo seu tempo dado e compartilhado comigo. O cara é da comunicação, vocês viram, né? Vocês sentiram já. Mas eu queria só falar uma coisa, pra gente finalizar mesmo, já que você falou do IF, e nós estamos aqui por conta do Instituto Federal, agradecendo também o espaço do estúdio, do Vitor, a gentileza dele, que é um professor também, um entusiasta da educação, ele sabe da importância e da dimensão que tem esses projetos. Você sabe que o Saramago ele estudou na Escola Técnica de Lisboa, em Portugal. Então o Saramago ele não tem a formação acadêmica. O Saramago ele tem só o curso técnico,
como vocês, por enquanto, estão aí galgando, ele era serralheiro mecânico de profissão, o Saramago. Por isso, não por acaso, na entrada do nosso campus tem uma frase, qual é que é? Trabalhar com as mãos ensina muito. José Saramago. Então ele é muito grato, ele sempre fala que esse trabalho com a mão desenvolve também a mente, desenvolve também a emancipação humana. Não por acaso o Campus Astorga tem lá, trabalhar com as mãos ensina muito de Saramago. Então o mundo perdeu, como diz o professor Eliezer Pacheco, um serralheiro mecânico, mas ganhou um literato, um cara super premiado, um dos maiores escritores que a gente tem na humanidade. Então revela o poder e a importância da educação técnica que você coloca muito bem, Otávio. Então é isso, gente. Esse foi o nosso segundo episódio. Estamos juntos para o próximo. A ideia desse projeto é dar vez, voz aos estudantes e acreditar nessa rapaziada, como diria o velho Gonzaguinha.